Muito provavelmente você já ouviu a frase: seu corpo está inflamado. Hoje a gente vê isso em vários perfis de redes sociais, né? Muita gente falando sobre essa inflamação. Mas será que realmente existe algum alimento que seja capaz de inflamar o seu corpo ou algum hábito que possa fazer isso também? Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, já deixe seu like, vai se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificações, porque isso ajuda o YouTube a entregar mais o meu conteúdo e a você também, né, a receber mais os meus vídeos pelo YouTube. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os hábitos que podem inflamar o seu corpo e qual o impacto deles na sua saúde. Então, para começar, vamos falar sobre o que é a inflamação. Quando a gente escuta falar de inflamação, né, a gente logo pensa na dor, na vermelhidão, né, no inchaço. E isso, na verdade, é uma forma de inflamação saudável. Mas aqui hoje a gente vai falar de um outro tipo de inflamação, que é a inflamação crônica de baixo grau. Então, no nosso organismo, a gente tem o nosso sistema imunológico, que é responsável por combater, né, organismos estranhos no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente tem contato com vírus, bactérias, né, vírus da gripe normalmente, o nosso sistema imunológico entra em ação para combater aquele patógeno, para combater aquele bichinho que está ali no nosso corpo causando diversos sintomas, né? Isso é, na verdade, muito saudável, graças a Deus que a gente tem nosso sistema imunológico para combater, né, essas questões, esses vírus e bactérias, né? Então, ali a gente tem uma inflamação aguda, né? Que vai causar muitas vezes febre, dor, né? Vermelhidão, quando, por exemplo, a gente tem um corte, uma ferida no corpo, no braço, na mão. Mas o problema acontece quando o nosso sistema imunológico ele vai ficar ativo de forma constante durante dias, meses, semanas e por vezes até anos, né? Aí sim está o problema, né? Muitos hábitos que a gente tem hoje, né, no nosso cotidiano, com a nossa vida moderna, nossa alimentação, deixam o nosso sistema ativo, o sistema imunológico ativo de forma constante, né? E ele libera ali mediadores inflamatórios que vão, ao longo do tempo, ser um problema. É como se a gente tivesse um alarme de incêndio, né? Ativo, tocando ali direto e não houvesse fogo. Então, ele deixa de ser benéfico, né? E passa a ser prejudicial. Então, nosso sistema imunológico acaba ali liberando mediadores inflamatórios que vão causar essa inflamação crônica de baixo grau. E isso pode favorecer, né, ao longo do tempo, né, com o tempo, o aparecimento de diversas doenças, inclusive doenças graves. E antes da gente falar, né, dos hábitos que podem ser um problema na nossa rotina, é muito importante a gente lembrar da individualidade. Cada pessoa tem um organismo, né, e portanto responde de forma diferente a certos estímulos. Então vão existir algumas pessoas que possuem intolerâncias alimentares, outras que têm uma doença autoimune, outra que vai apresentar um sintoma intestinal que é importante, né? Então é muito importante a gente olhar para o indivíduo, né? Olhar para a individualidade antes de falar, né, que um alimento é bom ou ruim. Existem pessoas que não podem comer um alimento que é considerado saudável. Então, às vezes, né, um ovo, ele é um alimento muito saudável, mas para a pessoa que tem alergia alimentar ao ovo, para ela esse alimento não vai ser bom, né? Vai causar doença, vai causar inflamação. Mas existe sim alguns hábitos que vão ser prejudiciais para todo mundo e é sobre eles que nós vamos falar agora. Então, o primeiro hábito que inflama o corpo que a gente vai falar é sobre o consumo frequente de óleos vegetais refinados, né, os industrializados. Então, a gente está falando ali do óleo de girassol, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de soja, óleo de milho.
todos eles são óleos feitos pela indústria, né? Fabricados ali industrialmente. Então, esses óleos, eles passam por um processamento industrial intenso, né? E durante esse processo, eles sofrem ali aquecimento, refino químico, desodorização e outros tratamentos que vão reduzir os compostos benéficos naturais ali e favorecer um processo de oxidação, principalmente depois que eles são utilizados, né, várias vezes a altas temperaturas. E além disso, esses óleos eles são ricos em ômega 6, né? O ômega 6 é um ácido graxo essencial, e o problema é que a gente já consome naturalmente na nossa alimentação muito ômega 6 e pouco ômega 3. E esse desequilíbrio, né, entre o ômega 6 e o ômega 3 vai favorecer um ambiente pró-inflamatório, né, no nosso organismo. Isso vai resultar num desequilíbrio que favorece, né, que contribui ali para a inflamação crônica de baixo grau, né? Então, junta com uma alimentação ali muito ultraprocessada, pobre em alimentos naturais, esse ambiente vai ficar perfeito para a inflamação crônica de baixo grau. Então, por isso a gente precisa, né, priorizar ali as gorduras naturais, né, como o azeite de oliva extra virgem, o óleo de coco, óleo de abacate, né, os peixes, as oleaginosas, que costumam ser uma estratégia muito mais interessante, mais saudável para o nosso corpo. O segundo hábito, né, que pode contribuir ali, que contribui, né, para a inflamação crônica de baixo grau, e é muito comum nos dias de hoje, é você ir para a cama com o celular e ficar ali, né, vendo vídeos, respondendo mensagens até tarde. Então você pega o celular ali, né, e quando vê já passou 1 hora. Esse hábito, né, de ficar no celular impede que o seu corpo produza melatonina, né? Aquela luz azul te deixa em estado de alerta e, além disso, impede que o seu corpo produza melatonina, que é o hormônio que vai induzir o seu sono, né? Que vai te dar o sono ali naquele momento. Então você dorme menos, né? Dorme mal, acorda cansado e já se sabe que um sono de baixa qualidade, um sono ruim, ele vai contribuir, né, para questões inflamatórias ali no nosso organismo. E já se sabe que isso contribui também para o mau funcionamento do sistema imunológico. Durante o sono profundo, acontecem inúmeros reparos no nosso corpo. Então, é quando você vai produzir diversos hormônios, consolidar memórias, fazer o reparo ali de diversos tecidos, né? Então, se expor à tela do celular antes de dormir, dormir mal, um sono de baixa qualidade durante grandes períodos, né, repetidamente ter esse hábito, vai contribuir ali para um ambiente inflamatório. E a gente falou, né, sobre o cortisol no vídeo passado, que tem total relação com esse hábito. E se você tem interesse, eu vou deixar o vídeo aqui nos comentários, aqui na descrição desse vídeo, para que você possa assistir, porque vale muito a pena. E o terceiro hábito que contribui para a inflamação de todas as pessoas é o consumo de gordura trans. A gordura trans, ela entra ali nos alimentos, principalmente ultraprocessados, né? Como forma de conservar aquele alimento, oferecer maior crocância, maior sabor, né, ao alimento, mas ela é uma gordura péssima para a nossa saúde, contribui assim para o ambiente inflamatório e inclusive expõe os indivíduos a riscos cardiovasculares. Então, esse hábito com certeza vai inflamar o seu corpo. Por isso, quanto menos alimentos ultraprocessados, né, com quantidades altas de gordura trans você consumir, melhor. E o quarto hábito, que talvez seja um dos mais negligenciados, que é estar em estado de alerta, estresse, né, ou raiva constantemente, também pode e vai, né, inflamar o seu corpo. Esse sentimento, né, essa emoção, ela está relacionado muito com os hormônios do estresse, né, que é ali o cortisol e a adrenalina, que de forma pontual, claro, faz parte da vida, né? A gente tem essa emoção, né? Lida com essa emoção. Mas o problema é lidar com isso de forma constante. Isso vai ser prejudicial para a nossa saúde, né?
Então, quando a gente fica ali em estado de alerta, né, constantemente no estresse, na raiva, isso vai favorecer, né, uma desregulação ali do sistema imunológico e contribuir para essa questão da inflamação. É lógico que sentir de forma pontual, ocasionalmente, é super normal. O problema é quando isso se torna rotina, né? Se torna diário, constante. Aí sim vai ser uma questão, né, negativa para o organismo. E o quinto hábito, né, que talvez não seja um hábito, mas o acúmulo de gordura visceral. Muitas pessoas acham que a gordura é só um meio de armazenar energia, mas na verdade não é bem assim, né? A gordura, o tecido adiposo que fica ali entre os órgãos, né? Principalmente a gordura visceral, que é aquela que fica ali alojada nos nossos órgãos, ele funciona como um órgão, né, metabolicamente ativo. Então, ele vai liberar diversas substâncias inflamatórias, né, que são as adipocinas e citocinas, que vão prejudicar o organismo. Então, quanto maior o excesso de gordura, né, maior vai ser a produção dessas substâncias inflamatórias. Então, aí a gente explica, porque duas pessoas, né, com o mesmo peso, pode ter uma saúde, uma melhor e a outra pior, né? Então, o objetivo nunca é buscar magreza extrema, mas sim uma boa composição corporal, né? Quanto melhor a composição corporal dessa pessoa, menor, né, será o quadro inflamatório, de inflamação crônica ali de baixo grau. E o sexto e último hábito é o consumo de bebidas alcoólicas, né? Muita gente associa o álcool a problemas do fígado, né? A questões do fígado. Mas, na verdade, isso vai muito além. O consumo frequente de bebidas, ele pode aumentar o estresse oxidativo, né? Prejudicar ali a barreira do intestino em algumas pessoas, alterar a composição da microbiota intestinal e favorecer processos inflamatórios, né? Além disso, o álcool também interfere na qualidade do sono, vai dificultar ali a recuperação muscular e contribui também para o aumento da gordura visceral. Então, quanto maior a frequência, né, e a quantidade consumida, maior tende a ser esses impactos ali no organismo da pessoa. Então, depois de tudo isso, você deve estar aí se perguntando, né, se existe algum alimento, alguma coisa que eu possa fazer para diminuir essa inflamação crônica de baixo grau, né, para eu me livrar dela. E a resposta é não, né? Na verdade, a redução da inflamação, né, um corpo saudável, ele vem de pequenos hábitos do nosso dia a dia. Então, se preocupar ali com uma boa qualidade de sono, né, uma alimentação que nutre de verdade seu corpo com poucos ou nenhum ultraprocessados, priorizando ali alimentos in natura, né, alimentos naturais da natureza, ricos, uma dieta rica, né, em verduras, legumes, frutas, né, procurar se exercitar diariamente, tudo isso vai contribuir ao longo do tempo para que essa inflamação crônica, né, de baixo grau desapareça ali do seu organismo. Então, tudo isso vai ali contribuir para bom funcionamento do seu sistema imunológico, né? E, na verdade, o objetivo nunca é eliminar completamente a inflamação. A inflamação faz parte da nossa vida, né? A gente só não pode deixar que isso seja constante, né? O nosso sistema imunológico fica ali constantemente ativado. Isso sim vai ser prejudicial. E se esse vídeo foi útil para você, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com o amigo, com a família, e você sabe que vai gostar desse conteúdo também. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!